imenso prazer, né, novamente retornar ao caminho da luz, neste ponto de luz tão amado, né, onde a gente tem irmãos que também são expositores lá no Amor e Fraternidade, no Parque da Matriz, em Cachoeirinha, ao qual nós estamos vinculados há 19 anos. E quando a gente recebe, né, um convite para fazer uma exposição doutrinária, a gente se sente tão feliz, né, que a gente acaba estudando, se aprimorando mais e vem trazer também um pouquinho do nosso conhecimento. E eu recebi um tema muito oportuno, né, para os dias atuais que nós estamos vivendo, que se chama vingança, né, meus queridos, porque nos últimos tempos o que nós temos visto e assistido na nossa mídia, né, é muita vingança, né. Eu pensei, nossa, mas que tema, né, bem bom para a gente dar uma conversadinha sobre isso. Queridos irmãos, a vingança, né, ele é um sentimento muito impróprio para nós, né, os seguidores da doutrina espírita. Imaginamos, né, que Jesus ia gostar que os seus irmãos e ainda estivessem se degladiando, como em outrora, né, que nós víamos as barbáries que acontecia por motivos de vingança, né? Quando nós éramos colocados em determinados lugares, nas arenas, né? E ali nós éramos realmente atacados pelas feras, né? É como se nós fôssemos hoje ao teatro assistir uma peça. Na época não existia isso, então o que era a peça teatral? Era nós, humanos, jogados nas arenas, as feras nos trucidavam, né? E ali se cometia toda essa barbárie. Isso era vingança. Pois então, passou-se o tempo, passou-se séculos, milênios, e ainda nós vimos as barbáries acontecer, a vingança. Hoje não mais, né, com esse método, né, mas com métodos mais, claro, com mais requintes, mas a crueldade continua a mesma, né? A crueldade continua a mesma porque nós vimos na rua, hoje, qualquer situação que acontece, as pessoas, né, partem uma para cima da outra em agressões físicas e acabam muitas vezes eliminando a vida de um irmão. Qual é a diferença que tem? Eu acho que não tem nenhuma diferença. Por mais que nós evoluímos mentalmente, mas não evoluímos espiritualmente. Então, aquele que é mais forte, né, que é considerado mais forte, ele comete a vingança de uma forma diferenciada. Ele intimida o seu irmão, né? Ele vai lá e faz com que o seu irmão se sinta intimidado. E aí ele comete a sua vingança. Há vários tipos de vingança, está lá contido no nosso Evangelho, né? Aquela vingança sutil, onde a determinada pessoa, ela arquiteta um plano. Ela sabe que nós, né, temos uma convivência fraterna em determinado lugar e ali aquela pessoa vai manipulando o pensamento dos seus irmãos e vai plantando ali a maledicência. Ah, mas a Eliana, sabe, a Eliana falou mal de você. Não sabia que a Eliana fez determinadas situações contrárias aos ensinamentos do Cristo? Em um determinado momento, a Eliana chega naquele lugar onde ela era muito bem recebida, onde as pessoas gostavam bastante da Eliana, e aí ela estende a mão, já vê que tem mãos que já estão encolhidas. Ela vai dar um abraço fraterno e ela já sente que as pessoas não querem aquele abraço fraterno. Aí a gente pensa, meu Deus, o que eu fiz? Nós não nos demos conta que determinadas pessoas criam essas situações como uma forma de vingar-se da gente. E aí, meus irmãos, já se espalha o terror, né? A gente deve voltar para casa angustiada, sofrida, porque se sentiu realmente rejeitada e não sabe por quê. Porque as pessoas que se vingam da gente, elas nunca vão chegar e dizer assim, olha Eliana, eu vou me vingar de você. Não. Elas vão fazer muito sutil. Elas vão armar aquela vingança sem que a gente perceba.
né? E aí nós sabemos que a vingança, ela é um sentimento de alguém que realmente está revoltado, com ódio, encolerizado. É alguém que deseja realmente o mal para o seu irmão, porque é contrário aos ensinamentos do Cristo. O que Jesus nos pede? Que nós nos amamos, né, um ao outro, assim como Ele nos ama. E aí nós entramos com este sentimento, o oposto da caridade, o oposto do amor, né? E aí como é que a gente faz para entender que uma criatura quer vingar-se da gente? Eu tenho um livro em casa que chama-se Vivência do Evangelho. E aí eu estava estudando e tem um fato verídico, né? Que conta-se de dois amigos, duas pessoas que eram extremamente amigas e confiáveis uma com a outra. Um deles ainda não tinha o conhecimento da doutrina espírita. E ele era um professor. E num determinado dia, aquele amigo fiel chegou e ele estava dando aula com um papel e pediu que ele assinasse. Como eles eram extremamente amigos e ele estava muito ocupado, ele não leu o papel, ele simplesmente assinou. O amigo simplesmente meio que desapareceu, mas ele nem pensou, não passou nunca pela cabeça dele nenhum tipo de maldade. Só que num determinado tempo, chegaram à casa dele uma determinada pessoa levando para ele um documento ao qual em 24 horas ele precisava pagar o banco porque ele estava extremamente comprometido com o banco. Havia uma dívida. E aí ele se deu conta quando ele viu o documento que aquilo ali fora o papel que ele assinou para o amigo dele. E ele fez vários empréstimos para poder liberar o nome dele e pagou a dívida. E o amigo nunca mais apareceu. E ele começou a odiar aquele amigo. Ele queria vingar-se do amigo. Se ele encontrasse um amigo, ele tirava a vida do amigo. Tamanha raiva que ele ficou. Pela falta de confiança, né? E pela uma amizade que era tão boa e tão sólida. Por que o amigo não chegou e não pediu emprestado? Por que o amigo traiu ele? Então aquilo assim, ó, ele todos os dias, esse sentimento crescia dentro dele. De vingança, de vontade de encontrá-lo. Num determinado tempo, passaram-se mais ou menos 5 anos, o amigo voltou. E quando o amigo voltou, ele já não tinha esse sentimento, porque o Evangelho fez com que ele entendesse que o perdão e a caridade era muito melhor do que o ódio que estava adoecendo ele. A vingança, ela nos adoece, né? Então ele já tinha se libertado daquele sentimento. E quando esse amigo volta, cabisbaixo, choroso, envergonhado, e encontra o amigo, ele diz: você me perdoa pelo que eu fiz? Ele diz: sim, eu te perdoo. Eu perdoo você, mas a dívida eu não vou perdoar. E assim ele fizera. Você vai me pagar, era no tempo do cruzeiro, tá, gente? Você vai me pagar em 5 vezes de 25 mil cruzeiros. Agora você está perdoado. O amigo foi cumprindo, né? Todos os meses pagava as prestações e teve um determinado período em que ele não teve condições de pagar 2 meses. Ele foi lá e acrescentou juros. Até que o amigo pagou a última prestação. E eles continuaram sendo grandes amigos. Não teve problema nenhum em continuar a amizade. Até porque o amigo que fora traído e estava encolerizado conheceu o Evangelho. E o Evangelho e essa doutrina, ela nos liberta. Ela nos liberta, meus irmãos, de uma forma que a gente não entende. Por quê? Imaginamos nós o desespero que essa criatura não estava para cometer essa barbárie com o amigo, né? Isso não quer dizer que nós venhamos fazer o mesmo.
Quando a gente não tem condição e quando a gente está necessitada, a gente vai até o amigo, conversa, vê se o amigo tem condições de nos auxiliar, mas jamais trair a confiança, né? Mas se vier a acontecer conosco, nós já temos um alicerce sólido, porque a doutrina espírita, ela nos prepara para essas circunstâncias que possam vir a acontecer ao longo da nossa existência terrena. E ela jamais nos ensina que nós devemos querer nos vingar ou odiar um irmão, por mais que este irmão tenha cometido para conosco algo que nos machuque. A gente pode ficar machucada 1 ou 2 dias, mas depois a gente entra para o nosso quarto interior, ou seja, para o nosso coração, e vamos lá orar para que dissipe-se de nós essas trevas e que liberte também essa criatura que nos causou esse malefício. Essa realmente é a moral, né? E esse irmão, pelo que nós percebemos, ele não tinha moral, porque a conduta moral não nos deixa nós fazermos isso. A nossa consciência vai pesar e a gente vai pensar, mas como que eu vou fazer algo que vai prejudicar o meu irmão e eu tendo conhecimento da situação? Então, meus irmãos, vingar-se não cabe mais a nós. E eu não digo mais a nós, seguidores da doutrina do Cristo, mas a todos aqueles que estão num princípio religioso. E até mesmo aqueles que são céticos, que não praticam, que não frequentam nenhuma religião, nós não temos esse direito. Porque a vingança, ela sempre vai nos causar muito mais malefício a nós do que para o nosso irmão. Porque nós vamos juntando aquela mágoa, aquela dor e de repente a gente adoece. E nem o médico vai encontrar uma medicação que possa tirar de nós aquele sentimento, aquela dor, aquela raiva, aquela angústia, aquele sofrimento, né? Então a vingança também pode transformar-se numa obsessão. As obsessões acontecem porque eu encarnada, o nosso irmão encarnado, nos odiamos, queremos vingar-nos um do outro nessa estadia terrena, desencarnamos, voltamos à pátria espiritual. Quando chegamos lá, eu reencarno primeiro, o irmão ficou, né? Mas de lá, o irmão vai querer vingar-se de mim, me encontra, eu e Eliana, no corpo físico. E o que ele vai fazer? Ele vai se vingar de mim. Ai, mas é um bebezinho tão bonitinho, uma criança. Como é que os espíritos permitem que haja obsessão em torno de uma criança? Ah, realmente. É um bebê bonitinho, é um bebê gordinho, mas aquele bebezinho aprontou. E para o vingador, para o obsessor, não interessa se é um bebê. E isso nós ouvimos na reunião mediúnica, né? Quando a gente está lá na reunião mediúnica doutrinando esses irmãos, que eu faço parte disso, vou tentar este diálogo com esse irmão e ele diz para mim, porque tu não sabe o que ele fez para mim, porque se tu soubesse o que ele fez para mim, tu não ia pedir para mim perdoar. Eu não vou perdoar. Meu irmão, a gente vai ali, né? Mas é um bebê. É um bebê agora, escondido neste corpo que eu encontrei. E enquanto ele não me pagar o último cêntimo, eu não vou abandoná-lo. Vocês imaginam? Imaginaram por que existem as obsessões? E a gente acha que quem fez esqueceu. Não, não é assim. E a doutrina espírita, ela nos traz esses esclarecimentos. Os processos obsessivos que hoje nós vimos acontecer, e que não são poucos, meus irmãos. Nós vimos pessoas obsediadas na rua dialogando sozinhas. Nós vimos pessoas obsediadas pelas viciações terrenas. Nós vimos pessoas obsediadas para vingar-se. E isso não precisa nem nós comentarmos muito, né? Porque quantas vezes acontece de uma pessoa estar ali quietinha, não está nem pensando coisas ruins, mas os obsessores que conhecem o nosso pensamento,
muito mais do que nós possamos imaginar, está lá no nosso livro dos Espíritos, nos influenciam. Vai lá e te vinga. Olha, a fulana está falando mal de você. Começa, né, a colocar no nosso ouvido. Quando a gente se dá conta, nós já não dominamos mais o nosso pensamento. E aí nós entramos num processo obsessivo que a gente não sabe por quê. Em determinados momentos nós ficamos completamente à deriva sobre essa influenciação perniciosa que os espíritos, né, chegam a um ponto que nós já não coordenamos mais o nosso pensamento. Conversando com uma pessoa, antes de ontem, foi na quinta-feira, a pessoa me disse assim: Eliana, eu passei 2 meses sobre uma influenciação perniciosa que tu não tem noção. Se eu tinha que pegar as minhas coisas e colocar em ordem, porque eu não pensava mais. Era o espírito que pensava por mim. Era ele que determinia. Uma pessoa estudiosa da doutrina espírita, uma pessoa que vivencia a doutrina, sabe? Mas que sabia que estava naquele processo, que existia aquela ligação daquela entidade muito próximo dele, quase acoplado ao superespírito. Então, de que tinha que deixar as coisas coordenadas para não acabar esquecendo. Porque tem horas que o domínio dessas entidades é tão forte que você esquece o que você vai fazer. Você já não responde mais por você. São eles que respondem por nós, né? Então, assim, a gente precisa fazer o quê? Ter uma vigilância. E uma vigilância constante do nosso pensamento. Cuidar o que nós estamos pensando. Né? O que realmente esses irmãos estão dizendo no nosso ouvido. Então a gente sabe que neste momento vai entrar o que? A oração, o perdão, a caridade. A oração, que nem a nossa irmã estava fazendo as preces e radiações, a oração ela é um bálsamo que vai acalmar-nos e vai acalmar essas entidades que estão ali, né, no nosso derredor, instigando o ódio. Porque depois, meus irmãos, quando a gente acorda e sai dessa fase, a gente se sente num sentimento de culpa e de remorso por não ter entendido o que aconteceu. Quantas vezes a gente verbalmente agride uma pessoa, ou a gente não simpatiza com a pessoa, vê a pessoa pela primeira vez e diz: eu não gostei. A gente já repele aquela pessoa. Tudo bem, pode ser um algoz nosso de vida passada, mas nós temos esse direito? Não. Porque assim como eu, todos nós queremos ter o quê? Queremos nos reconciliarmos, para que não haja mais esta falta de amor. Né? Reconcilie com os vossos inimigos enquanto estiveres a caminho. E estes inimigos que nós falamos, não é os inimigos encarnados. Porque os encarnados nós podemos chegar e ter um diálogo. Agora os desencarnados nós não ouvimos. A não ser os médios que têm evidência, os médios que conseguem vê-los. Nós não vimos. Então, meus irmãos, como a gente não tem essa possibilidade, eles conseguem nos manipular com maior facilidade. É naquele dia em que a gente acorda de mau humor, acorda cansado, chutando o cachorro, brigando com todo mundo, né? Deixando a casa naquela vibração negativa. E a gente não sabe por quê. Nossa, mas eu acordei, hoje eu não quero nem ver ninguém. O que a gente faz? A gente sai para a rua nessa vibração? Ou a gente se recolhe e vai retomar a sua oração? Para se acalmar. Para que esses irmãos encontrem em nós não uma Eliana encolerizada, mas encontre na Eliana alguém que está, né, doando os fluidos balsâmicos e salutares para que esses espíritos se afastem da gente. Porque quem é o maior culpado? Somos nós ou são eles? Eu acho que somos nós, porque nós temos o conhecimento. A gente estuda a doutrina para quê? Para se defender, para aprender, para amar, para perdoar. Né? É para isso que a gente estuda a doutrina.
A gente não estuda a doutrina para os outros, a gente estuda em primeiro lugar para nós. Porque é nós que temos a responsabilidade de falar e vivenciar. Porque falar é fácil, não é tão difícil. Agora, vivenciar o Evangelho, meus irmãos, é bem difícil, né? 24 horas por dia, olha, não é para nós ainda que estamos neste mundo das provas e expiações. Mas se todos pensar dessa mesma forma, ninguém vai ter a reforma íntima, nem moral, nem espiritual. Nós vamos continuar sendo o quê? Espíritos vingativos. Aqueles espíritos que ainda quer ver a barbárie de outrora. Voltamos à lei de Moisés. Olho por olho, dente por dente. Não, nós não queremos mais isso. Nós queremos evoluir. Este é o objetivo. Que a gente tenha nessa encarnação, que é a melhor que todos nós estamos tendo. A melhor. Todos nós podemos ter a consciência que essa é a melhor. Então façamos dessa o melhor possível, para não termos que desencarnar e deixarmos aqui muitos e muitos espíritos que depois irão nos atormentar. Porque a gente sabe que há um ciclo na nossa vida, né, meus irmãos? Nós vamos voltar novamente com aquele que nós não perdoamos. Nós vamos voltar novamente com aquela criatura que está ali no nosso cadinho, que é para a gente aprender a amar e respeitar, e a gente não conseguiu. Voltamos novamente. É como se nós fôssemos trocando, né, na escola. Nós vamos passando do primeiro para o segundo, para o terceiro, e se nós não passarmos e não amarmos, nós vamos ficar ali estacionado. É uma encarnação que a gente teve um pouco de aprendizado, mas não passou de ano. Aí não tivemos o mérito porque a gente não perdoou. A gente não entendeu a missão que Jesus nos deu, né? Que é simplesmente nos amarmos. E o amor, ele é essa célula, ela é este movimento. Porque o ser humano que é movido pelo amor, ele consegue ter compreensão e entender. Por que a doutrina espírita ela é o consolador prometido? Porque ela realmente nos consola. Em momentos de perda, em momentos de dores, quando desencarna um familiar, uma pessoa que nós amamos, aonde é que nós buscamos o aconchego? É na casa espírita. É nos braços fraternos dos nossos irmãos do segmento espírita. Porque os outros templos religiosos, eles não acreditam na reencarnação. Então, para eles morreu, acabou tudo. E nós não, nós temos essa consciência. E aí a gente vai aonde? Vai bater na porta de quem? Vai bater na porta dos centros espíritas, né? Muitas vezes as pessoas chegam aqui que nunca frequentaram uma casa espírita, desencarnam um familiar querido e eles vêm, olha, eu queria saber notícia do meu pai, da minha mãe, do meu marido, do meu filho, como se nós tivéssemos condições de fazer isso. Aí lembramos o nosso querido e amado Francisco Cândido Xavier, quando nos dizia que o telefone toca de cima e não daqui, né? E o que a gente pode fazer? Acalmar essa criatura, mas jamais ludibriá-la, né? Dizendo ou tentando enganar o nosso irmão ou a nossa irmã com notícias que nós ainda não soubemos, né, meus irmãos? Porque cada um de nós faz aqui, cada um de nós tem o seu segmento, cada um de nós tem o seu propósito. Porque nós desencarnamos, nós viramos anjo ou nós viramos espíritos de luz? É claro que não, né? Então nós vamos dizer para uma criatura, não, tá tudo bem, olha, tá nos braços de Deus. Nós também não vamos tirar do nosso amigo, do nosso familiar ou frequentador da casa a autoestima. Vamos falar com amor, mas falando sempre a realidade, né? Porque a gente vê muitas pessoas que são ludibriadas em determinados segmentos religiosos, que a gente fica pensando, mas da onde que tiraram isso, né? Então são sentimentos que a gente não quer pra gente, mas a gente também não quer para o outro. Então, na verdade, nós nunca devemos fazer para os nossos irmãos aquilo que nós não gostaríamos que fizesse para nós.
E quando a gente já tiver nesse patamar, a gente já começa a ter uma outra visão do que é realmente amar, do que é realmente não querer vingar-se, né? Aqui nós temos uma partezinha que nos diz, ó, atraímos irmãos desencarnados, tá? Quando nós temos realmente esse sentimento ruim dentro de nós. Por que os irmãos cometem o suicídio, né? Porque eles começam a ter realmente, eles atraem aquelas criaturas com seus pensamentos. A pessoa que tem um vício, ela atrai aqueles irmãos que já desencarnaram e continuaram nas viciações terrenas para perto de si, entenderam? Então, esses espíritos, eles se aproximam da gente. Muitas vezes, eles nos levam e nos fazem sucumbir, né? Sucumbir aos vícios, sucumbir ao suicídio, a uma família que se separa, né? Sucumbir à doutrina espírita. Não sei se aqui acontece, mas lá no Amor e Fraternidade é assim. Às vezes a pessoa, nós começamos um grupo de estudo com 20. Ah, eu quero estudar a doutrina. 20. Começa a estudar a doutrina. O que eles querem? Eles querem os fenômenos mediúnicos. Eles querem que aconteça assim, no estalar de dedo. Mas Eliana, eu já posso dar passe? Eu já posso trabalhar na reunião mediúnica? Eu posso fazer palestra? Eu posso fazer atendimento de fraterno? Não. Isso nós precisamos de uma preparação, entendeu? Não é assim. Todos nós precisamos estudar e nos prepararmos para isso. Ah, então não quero mais, né? Acabam desistindo dos estudos, acabam desistindo da casa. Por quê? Porque esses espíritos são fortes. O que tu tá fazendo lá estudando doutrina espírita para quê? Agora só porque vive com um livro na mão, agora tá o quê? Virou uma santa, tá só incomodando com isso? Sai da casa espírita. Aí de repente a pessoa, não é mesmo, não quero mais, não, sério, isso aqui não é para mim. E até mesmo trabalhadores. Pessoas que já estão muito tempo ali, inseridas em trabalhos, caem numa obsessão. Ou vocês acham que nós não podemos ser obsediados? Claro que somos. O Divaldo foi 32 anos obsediado por máscara, né? Por que nós não vamos cair nisso aí? Só que o Divaldo foi persistente, ele não desistiu. Ele continuou fazendo as exposições, levando além do Brasil, escrevendo os livros, mesmo sendo obsediado, torturado muitas vezes. Nós ainda não somos um Divaldo Pereira Franco. Mas, como a gente já tem esse conhecimento, a gente se resguarda mais. De repente, assim, dá uma vontade de não vir a caminho da luz, e vocês são trabalhadores, têm compromisso, o que vocês fazem? Como que eu não vou ir na caminho da luz? Não é o Ronente que eu tenho compromisso é com Jesus. Lá na sociedade eu digo, é ele que assina o nosso cheque em branco. É com Jesus que nós vamos acertar as contas. O Roneide, a minha amada aqui, né, e os outros irmãos da casa são colaboradores. Sempre tem alguém que está à frente. Tem que ter, isso é certo. Mas quem é que nos coordena? São as equipes de luz. É Jesus, é para ele que nós devemos, né, meus irmãos, toda a honra. Aí a gente diz, hoje eu não vou, hoje eu quero ir em tal lugar, eu tenho um passeio para fazer. Cadê a responsabilidade? Né? Cadê o compromisso? A lealdade com a doutrina, a disciplina com a doutrina. Então a gente tem que pensar muito bem antes de assumir um compromisso. Né? Frequentar a casa espírita, é muito bom, mas também trabalhar na seara do Cristo, né? Nos doar é maravilhoso. Eliana, eu estou aposentada, agora não tenho mais, né? Agora já tenho mais idade para isso, né? Sempre vamos ter tempo e sempre nós vamos ter idade para trabalhar. Nosso irmão Divaldo ficou 97 anos a serviço do Cristo. Chico Xavier, 92. Aqui ninguém tem essa idade. Aqui todos são jovens, todos são bonitos, saudáveis, né? Todos nós temos muita vitalidade e muito tempo para trabalharmos. E quando, meus irmãos, quanto mais nós fizermos o bem, nós vamos guardar para nós essa reserva, porque na próxima encarnação
nós vamos ter tudo isso. Você sabia? Ai, não posso estudar, não posso mais isso porque eu estou idoso. Você vai de uma encarnação para outra, você vai levando o seu aprimoramento e o seu conhecimento. Então, nunca deixe de estudar. Porque o bom médium, o bom servidor da casa espírita é aquele que estuda. Porque quando nós estudamos, nós abrimos um patamar. Nós temos uma outra vivência. Se o irmão chega um dia choroso, triste, nós não vamos apontar o dedinho e dizer, viu, olha só o estado que chegou na casa espírita. Muito pelo contrário, nós vamos procurar ver o que aquele irmão está precisando. Será que ele está com alguma necessidade material, espiritual, uma necessidade física? Né? Façamos como Jesus fazia. Quando uma das suas ovelhas afastava-se do rebanho, o que Jesus fazia? Ele ia lá, juntava a ovelhinha e botava novamente no rebanho. Assim somos nós na casa espírita. Né? Sempre buscando, sempre fazendo com que este rebanho ele seja harmônico. Que esse rebanho caminhe junto. Porque esse é o nosso propósito. Este ponto de luz é abençoado. Olha aonde esses irmãos amados vieram abrir este espaço físico. Que na espiritualidade é um espaço enorme. No lugar onde a espiritualidade pensou, Roneide, é lá que tem mais gente que precisa dessas vibrações de amor. Quando nós abrimos o Amor e Fraternidade, há 19 anos atrás, lá no Parque da Matriz, foi a mesma coisa. Nós abrimos no parque onde não tem casa espírita. É só a nossa, agora que abriu outra. Era só a nossa casa. Num determinado lugar que você conhece, o Roneide conhece também, e o Roneide ainda foi na Tijuca e você não chegou a ir. E ali, meus irmãos, graças a Deus, nós temos uma casa abençoada. Uma casa que ampara, assim como o caminho da luz. Porque todas as casas espíritas, ela é um refúgio de amor. Quando nós adentramos, nós recebemos aqueles bálsamos curadores. Não precisamos pedir, mas para isso nós precisamos tirar do nosso coração a vingança, o ódio, a revolta, né? Ah, eu te perdoo, mas não passa mais na minha frente. Ah, eu te perdoo, mas não esqueço o que você fez. Não, você não perdoou. Porque o perdão consiste em quê? No esquecimento. É claro que não vamos abraçar aquela pessoa que nos traiu da mesma forma que abraçamos os nossos amigos. Mas não podemos acumular dentro de nós o ódio, porque aí as enfermidades vão chegar. As enfermidades chegam e nós não vamos conseguir nos recuperarmos. Né? Então a gente tem que ter essa consciência que só o amor, só ele, supera todo e qualquer outro sentimento de raiva. Porque o amor é realmente, além de ser a essência divina, é a maior virtude que a criatura humana pode possuir. Quem de nós não ama? Né? Hoje é dia dos avós, sabia? Olha, tem alguém, duas sacudindo, são avós, vocês, eu também sou. Me diz se uma avó não ama um neto mais do que a gente ama o filho, e o neto é a extensão do amor, né? Imagina nós se alguém fizer mal para um netinho da gente. Eu que só tenho um, agora você é avó de novo. Então assim, é um sentimento que a gente não sabe descrever. Como é que uma pessoa raivosa, encolerizada, vingativa vai poder amar? Vai poder abraçar o netinho? Vai adoecer o netinho, né? Então, meus irmãos, vamos esquecer a vingança. A vingança não é mais para nós. Nenhum tipo de vingança. Aquele que se vinga é uma criatura, é um ser humano que precisa muito mais de ajuda do que nós. Vocês podem ter certeza disso. Quem faz isso é porque está numa vibração negativa, porque está infeliz, está de mal com a vida, como a gente diz. E nós precisamos estar forte, né? Forte para amparar essas criaturas. Que Jesus os abençoe a todos. Eu desejo muita paz, muito amor, este ponto de luz. A todos vocês, muito obrigada por terem me ouvido e tenhamos um domingo de muita luz. Que assim seja.